Oi pessoal, bom dia, tudo bem? É, Vocês conhecem aqui essa figura, né? Uma imagem de um batistaca, onde uma pessoa está sentada numa máquina que é usada para perfurar, escavar a terra, fazer perfuração, né? Para fazer fundações, né? Fundar colunas, blocos de concreto, estaca, é, pode colocar aqueles sapatas, né? As sapatas, tem sapata isolada, tem a corrida, aí tem a radial, né? Que é o radier, e o baldrame, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos baldrames, que é blocos de concreto que as vigas saem de dentro dele e elas passam por dentro da terra, pelo meio da terra, para reforçar a estrutura, né? Então elas ligam um baldrame, que é um bloco de concreto, em outro, e vão fazendo a base, né? A fundação. E essas máquinas elas são usadas para isso, né? O batistaca ele é usado em construção civil, em reformas, em prédios, né, construção, em represas, para construir algumas partes de represas. E ele vai fazer o movimento dele de soltar um bloco, né, uma barra, né, um pilar, uma, uma, é uma massa mesmo, né, de aço, chumbo ou próprio ferro. E ela vai cair sobre o pilar, a coluna, a broca, a estaca que você quer fincar, fundar na terra, né? E vai bater e a estaca vai descer um pouco. A cada batida a estaca vai descer um pouco mais, né? A cada batida que você dá. E vocês estão lembrando que a gente estudou de conservação de energia, que uma energia se transforma em outra quando você vai causar um movimento, né? Quando você vai gerar um movimento, tem algumas formas de energia que você pode transformar até chegar no movimento. Nós estudamos energia elétrica, energia química, energia solar, de combustíveis, né? Que é a energia química também, é, eólica dos ventos, né? Algumas outras, a gravitacional. Até que a gente chegou na gravitacional. E o que era a gravitacional é da gravidade, que ela exerce uma força para baixo sobre o bloco ou a massa do batistaca, fazendo ele cair. Quando você solta a trava da roldana, que ela tá uma corda segurando o bloco, né? Você solta, ele cai. É igual o experimento do chumbinho, que você pegou a lata e virou ela. De repente, o chumbinho ele pegou a altura da lata com energia gravitacional, se transformou em energia cinética na parte de baixo da lata, na descida, né? E se transformou. Ele começou com energia gravitacional, aí soltou a corda, desceu, chegou na estaca, virou energia cinética, energia do movimento dos corpos, né? Quando os corpos têm movimento assim. Aí virou energia cinética e bateu um pouco na estaca, aí ela entrou um pouco na terra, né? Quando bateu, ele transferiu, deu energia cinética da estaca, não, do bloco para a estaca recebe energia cinética, vai entrar em movimento, né? E vai descer um pouco, vai entrar um pouco na Terra. Quando ela desce um pouco e entra, ela começa a ter o atrito com a Terra, e o atrito ele dissipa a energia cinética, ele faz a energia cinética se perder e entrar para a Terra. Então ela vai entrar pela Terra, né, a energia cinética, e não vai estar mais com o bloco, com a estaca. E o atrito faz ele perder a energia cinética e ele para. Ele vai parar a cada nova batida, toda vez que ele levantar o mecanismo, a engrenagem para soltar, o batedor, a massa vai ganhar energia gravitacional e vai, ao final, transformar a energia gravitacional em energia cinética
e logo depois transformar a energia cinética em o movimento da estaca, né? Porque ele faz uma força e o movimento da estaca se transforma em calor, porque com o atrito com a Terra, para a energia cinética, ela passa para a Terra e gera calor, né? E depois, então você tem algumas transformações aí. Você vê que a energia se conserva, ela não fica só em uma forma, ela passa de uma forma para outra. E eu vou pedir para vocês desenharem um batistaca, né, com os próprios desenhos de vocês mesmo. Pode ser parecido com esse, se vocês puderem pesquisar na internet para ter outras bases, fica bom também, né? E fazer um bate-estaca com a massa sendo solta e caindo e batendo na estaca e afundando ela. Vocês podem fazer um desenho parecido com esse? Então, pode pesquisar na internet, procurar outras fontes e vamos tentar. Aí no 2 vai começar um questionário. Eu vou dar valores de massa, de altura, de quanto afunda a estaca numa batida e vocês vão ter que me descrever por exemplo, como é o processo de funcionamento do batistaca, discutindo quem ou o que realiza trabalho, tá? Então, desde o princípio, pegar quando começa o movimento, quando ele levanta a massa, a estaca ela vai ter que tipo de energia? Gravitacional, elástica, cinética? Depois, quando ele solta a polia, destrava para o batedor cair, que outra energia surge? A energia inicial do batedor, ela virou outra forma de energia. Que energia foi essa? E até que o batedor cai na estaca, né? Ele se transformou, a energia que ele começou, em outra. E quando o batedor atinge a estaca e passa, que energia ele passa para a estaca? Quando ele bate na estaca e atinge ela, que energia o batedor vai dar para a estaca, vai passar para a estaca? Ele veio, quando ele bateu, ele estava com uma energia. Quando ele bate na estaca, ele vai passar outra energia para a estaca. Que energia foi essa? Você pode entender que é a mesma que ele na hora que ele bateu, tá? E depois a estaca, quando entra na terra, afunda um pouco, é porque ela está com alguma energia. Que energia é essa que ela recebeu do batedor? E depois, quando ela dá essa energia para a terra, que energia é essa que ela está dando para a terra com o atrito entre a estaca e a terra que faz a estaca parar? Lembramos que o atrito ele perde a energia cinética, ele diminui a velocidade e a energia cinética do corpo, né? Então ele pega a energia cinética do corpo e faz ela parar, né? Porque o atrito ele dá energia cinética para outras partes que estão ali, né? Aí na B, então, quem ou que realiza trabalho nessa situação? Quem realiza trabalho ou o que? Tudo bem? Quem fornece energia ao sistema? Quem no começo forneceu energia ao sistema, que estava pendido segurando o batedor? De onde vinha a energia do batedor antes dele ser solto? Ela estava vindo de onde? Quem fornece energia ao sistema? Quais transformações de energia ocorrem? Que transformações de energia são essas que nós estamos tentando chegar nelas para saber que transformações de energia estão ocorrendo aqui no batedor quando ele desce, na hora que ele bate na estaca, quando ele afunda a estaca e quando a estaca para. Você vê que tem transformações de energia que ocorrem aí, né? D. Comparando-se o início e o fim do processo, pode-se dizer que há conservação de energia mecânica. Por quê? Energia mecânica é a energia gravitacional da altura do batedor, mais a energia cinética, na hora que o batedor é solto, ele cai e ele encontra a estaca, mais energia elástica. Aqui não tem energia elástica porque não tem elásticos ou molas, né? Tem só a gravitacional e a cinética. Tudo bem?
Pode-se dizer que é a conservação da energia mecânica? Então, se a energia se conserva, ela começa, o batedor, ele começa com qual energia? E depois, quando ele é solto e atinge a estaca, ele transformou a energia inicial em qual energia? Né? E depois, quando ele passa a energia para a estaca, que energia a estaca recebe? Mas juntando essas partes do movimento, a energia, a soma da gravitacional e da cinética se conserva? Ela fica igual? Sim ou não, né? Uma parte dessa discussão a gente começou na semana passada, né? Vocês lembram, né? Que nós começamos na semana passada e falando que a energia se conserva, ela passa de uma forma para outra, ela não se perde, ela não acaba, ela só vira formas que a gente não percebe às vezes, ou ela vai para lugares que a gente não sabe que ela foi. Mas ela continua, a energia se conserva. Até quando tem atrito, pessoal. Até quando tem atrito no meio, ela se conserva, porque o atrito gera calor, ele faz o movimento gerar calor, transforma o movimento em calor, né? Então, até quando tem atrito, a energia se conserva também, né? E vocês podem usar isto para responder. E qual a energia potencial do bloco antes de cair e qual a sua energia cinética ao atingir a estaca? Então, quando o batedor ele é levantado até a altura H, ele tem qual energia gravitacional? Você sabe calcular, né? Energia gravitacional é massa. Só um instante. Ó, você vai usar essa aqui para energia gravitacional. É massa, gravidade, altura, tá? Massa vezes gravidade vezes altura. Dá para ler mgh? mgh, massa, gravidade, altura. Pega a massa que tem dada no exercício aqui em cima e a altura que o batedor é solto. A altura do movimento dele, quando ele é solto e ele vai atingir a estaca. Pega essa altura, pega a massa tá no enunciado e a gravidade, que não está aqui, mas vocês sabem, né? Eu acho que vocês já até memorizaram, já decoraram esse valor aqui, que acaba decorando, né, pessoal? 10 metros por segundo ao quadrado. Você vai decorar, né? Acaba pegando automaticamente, né? Depois de alguns exercícios que você faz. Qual a energia potencial do bloco? E qual a energia cinética na hora que ele atinge a estaca e afunda ela? Vai pôr ela para dentro da Terra. Se a energia se conserva, a energia gravitacional que você pegou lá do começo é a mesma energia cinética na hora que ela bate na estaca, né? Energia cinética é a mesma. E explique as informações, os conceitos que utilizou, as suposições que você fez para responder aos itens anteriores. Aos itens anteriores, né? Então, quais informações? Energia gravitacional, que é essa aqui, né? EG é igual a mgh. Energia cinética, que é essa outra aqui. Não, mas você não usou a expressão da energia cinética, é só que ela se conservou. Você usou que a energia se conservou para falar que a energia gravitacional ela inteira virou cinética, né? Virou energia cinética. Você não chegou a calcular a energia cinética e não precisa, né, pessoal? Se você for pela conservação da energia, não precisa, né? Qual a força exercida sobre a estaca? Então, a força exercida, aí tem a relação do trabalho, né? Trabalho de uma força é igual força vezes distância. Trabalho de uma força, força vezes distância. Trabalho. Então, o trabalho é o quanto variou a energia cinética, né? Quando o batedor atinge a estaca, o batedor vinha com uma energia cinética. A estaca, ela pegou essa energia cinética para ela. Pegou a energia cinética, né?
Então, a gente pode dizer que essa energia cinética que a estaca, que o batedor chegou, veio da força gravitacional que atraiu ela para baixo. Então, você tem um trabalho da força gravitacional para baixo, né, fazendo o batedor. E você tem o trabalho da força gravitacional é F vezes D, né? A fórmula do trabalho de uma força é a força vezes a distância. Se você substitui força gravitacional pela fórmula dela, que é massa vezes gravidade, né? Então você vai ter massa vezes gravidade vezes distância para calcular o trabalho da força gravitacional. A massa você tem no enunciado, a gravidade e a distância aqui também que é a altura, né, que o batedor cai. Então, com esse trabalho, você pode achar o trabalho da força. Na verdade, ele pede a força, mas você pode achar o trabalho da força gravitacional. Quando o batedor ele cai e atinge a estaca, né? Aí ele vai bater na estaca e vai fazer ela afundar um pouco. Mas ele quer qual a força exercida sobre a estaca? Qual a força? Né? Então, para achar a força é a próprio trabalho, né? Você pega a energia gravitacional, porque quem faz a estaca descer é a força da gravidade. Ela faz um trabalho, e esse trabalho você pode perceber que é igual à energia gravitacional, né? O quanto variou a energia gravitacional, aliás, né? Então, se você pegar a energia gravitacional do batedor lá em cima e subtrair de zero, porque você fala que essa energia gravitacional foi a zero, né? Porque ela virou cinética na hora que o batedor bate na estaca, você vai ter a variação da energia. E o trabalho é a variação da energia. O trabalho é a própria variação da energia, né? O trabalho. O trabalho eu falei agora que é força vezes distância, tá? Mas também o trabalho é o quanto varia a energia cinética, né? A gente também fala, né, que, por exemplo, o batedor ele foi solto, aí ele veio, caiu. E na hora que ele bateu na estaca, ele tinha uma velocidade, ele tinha uma energia cinética, né? Essa energia cinética, depois que o batedor bate na estaca, ela vai a zero, ela para. Por quê? O movimento da estaca acaba. A energia cinética que a estaca tinha que o batedor tinha passa para a estaca. Então, a energia cinética que o batedor tinha, ela passou para a estaca. Então, tem uma variação, né? A energia cinética inicial era aquela, o valor dela, e quando ela bateu na estaca foi a zero. Variou, né? Do valor que ela tinha, que ela veio, a energia cinética do batedor, até a zero. Essa variação é o trabalho de uma força. Que força é essa? A força que bate na estaca. É a força que bateu na estaca, fazendo ela afundar. Essa força que bate na estaca é a variação da energia cinética, né? A energia cinética do batedor antes, né, de bater na estaca, menos a energia cinética depois de bater na estaca. Depois que ele bateu, ele acabou a energia cinética dele, a velocidade foi a zero. A energia cinética antes dele bater na estaca e depois dele bater na estaca é o trabalho da força de contato, né, que o batedor bate na estaca. Então, o trabalho dessa força é o que ele está pedindo nessa letra aqui, letra G, né? O trabalho da força. Essa força, ela veio de uma variação da energia cinética, né? Ela veio de uma variação da energia cinética. E você pode usar essa variação para calcular essa força, né? O quanto a energia cinética variou é o trabalho da força. Então, energia cinética antes de bater e depois é o trabalho dessa força
é o trabalho dessa força que ele pede para você calcular nessa questão, né? É o trabalho da força, tá? E o trabalho, pessoal, o que é o trabalho? Trabalho é essa relação que nós estamos vendo, né? Força vezes distância. Trabalho, força vezes distância. Vocês lembram dessa aqui, né? Pega essa relação para vai ajudar vocês. Por quê? Se a variação da energia cinética antes e depois é igual ao trabalho, você pode escrever isso aqui, né? Força vezes distância. Ó, a energia cinética, ela aqui embaixo, ó. A energia cinética antes menos a energia cinética depois. Aqui é zero, tá? Né? Essa aqui é zero. É igual a força de batida, de contato, vezes a distância. E que distância é essa? A estaca afunda um pouquinho quando ela recebe essa força de batida sobre ela, né? Ela entra um pouco na terra, então ela afunda. O enunciado, ele fala o quanto ela penetra, né? O quanto ela afunda na terra. E é essa distância que você vai usar, você usa para poder calcular no final da conta a força. Só vai restar a força para calcular. Pega essa distância de 3 centímetros. Aqui. Dá para ver? 3 centímetros que a estaca penetra no solo, né? Por uma batida, né? 3 centímetros. Nós não usamos distância em centímetros, nós usamos em metros, né? Então, a energia cinética antes, nós temos que transformar centímetro para metro, tá? A energia cinética antes é igual à força de contato vezes a distância, tá? Energia cinética antes, que a depois é zero, né? É igual à força de contato vezes distância. A distância é 3 centímetros. Dividimos por 100, dá metro, né? Por quê? Por que se dividir por 100 dá metro? Porque 100 centímetros formam 1 metro. Se 100 centímetros formam 1 metro, 100 centímetros formam 1 metro, divide por 3 dividido por 100 dá 0,03. Né? Quem tiver alguma dúvida dessa conta, pode fazer na calculadora. Passa a barra energia cinética antes, você quer a força. Aí a energia cinética, antes de bater, pela conservação, que a energia se conserva, não é? É igual à energia que começou. A energia antes, quando começou a descer o batedor aqui, tá vendo? Quando começou a descer esse batedor, a energia cinética antes é igual à energia que é gravitacional. A energia que o batedor começou a descer, né? Começou o movimento dele, que é a energia gravitacional. Então, nós podemos falar que a energia cinética antes de bater é igual à energia gravitacional do batedor. Energia cinética antes de bater é igual à energia gravitacional lá do alto, quando o batedor estava. Então, nós podemos igualar, falar que uma é igual à outra, né? E você lembra a energia gravitacional, a expressão dela? Né? Energia gravitacional é igual massa, gravidade, altura, não é? Massa, gravidade, altura. Então, a energia cinética antes de bater é massa, gravidade, altura. Massa, gravidade, altura. Você tem a energia cinética. Para achar ela, é a massa, a gravidade e a altura. Onde está a massa? Massa é 490 quilos, tá? Tá aqui no exercício. Gravidade é 10. Você já decorou, né? Altura é 5 metros, tá? A altura que o batedor caiu lá de cima. Essa é 5 metros. Fazendo a multiplicação, você chega na energia cinética antes, né? Ó, 4.900 vezes 5, né? Eu não quero fazer a conta inteira, gente, porque eu vou deixar para vocês fazerem, viu?
mas só para dar uma base para vocês, né, 24.500, faz essa multiplicação, mas eu quero ver você fazendo ela, tá? Senão você tem que mostrar você fazendo a conta, ó. Energia aqui, ó, 490 vezes 10 vezes 5 multiplicados, esses números dá esse valor aqui que eu falei para vocês agora. Esse valor aqui, né? 24.500, tá? Mas eu quero vocês que mostrem a conta que vocês fizeram. Então, aí essa vai ser a energia cinética antes. Lembra que a energia cinética antes é igual a força vezes 003? Então, você substitui energia cinética antes aqui e você vai ter só a força, né? Aí vai ter que calcular só a força da batida, do contato, né? Energia cinética, se substituir por 24.500 igual força vezes 003. Aí substituir por 24.500 aqui, ó, é igual força vezes 003, não é? Aí depois você vai calcular essa força. Essa força vai ser igual, né? 24.500 dividido por 003. Por que dividido? Porque o 003 ele está multiplicando a força. Então, está multiplicando de um lado, aqui, né? Está multiplicando de um lado, ele passa para o outro lado fazendo o inverso do que ele estava fazendo desse lado. Aí eu pergunto, né? O que o 003 está fazendo do lado do F aqui? Multiplicando. Então ele vem para o outro lado, fazendo o contrário de multiplicar. Que o contrário de multiplicar? A operação que desfaz o que a multiplicação fez, né? Por exemplo, 2 vezes 5 dá 10. Aí você chegou no 10. Para voltar no 5, ou para voltar no 2, você tem que fazer o que com 5? Dividir o 10 por 5, não é? Dividir 10 por 5 volta no 2. O que levou você até o 10 a partir do 2? Multiplicar por 5. Da mesma forma, o que volta você para o 2 a partir do 10? Dividir por 5. Uma você multiplicou por 5, outra dividiu. A multiplicação, a divisão é contrário da multiplicação. É o inverso, na verdade. É não o contrário, o inverso. Porque ela desfaz o que a multiplicação faz. Então, ela desfaz, ela é o inverso, né? É o inverso. Então, o 003, de um lado da equação, ele está fazendo a multiplicação, ele vai fazer o inverso da multiplicação se ele passar para o outro lado, se ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado dividindo, divisão, o 003. Divisão, dividir o 24.500. Aqui, tá vendo? 24.500 dividido por 003. Eu só não vou fazer essa, mas com isso você vai achar a força da batida, tá, pessoal? A força que a estaca bate que o batedor bate na estaca. Vocês estão percebendo que nós estamos entrando em movimentos por energia. Nós tínhamos estudado movimentos por quantidade de movimento, movimentos pela força, né? E agora movimentos por energia, pela energia, não é? Dá para a gente calcular forças em batidas, em colisões, em movimentos pela energia? Dá. É o que nós estamos fazendo com essa atividade, levar uma outra forma de calcular forças, não pela segunda lei de Newton agora, pela terceira lei de Newton, agora é pela energia, pela variação da energia, que ela passa de uma forma para outra. E nessa passagem nós podemos achar, então nós
conseguimos, né, calcular a força que o batedor bate na estaca quando ele cai e encosta nela, que ele passa uma força para ela, né? Então nós podemos fazer isso pela energia. Essa relação que eu não vou fazer, tá? Eu vou esperar para vocês fazerem. Ela então vai dar a força da batida, a força que o batedor bate na estaca, pela energia, pela variação da energia, tá? Vocês vão calcular essa força, tá? E na H, imagine se esse trabalho fosse realizado integralmente por uma pessoa. Descreva como seria e quais as diferenças em relação ao uso do batistaca. Então você tem aqui um batistaca, que é uma máquina. Uma máquina é um aparelho que multiplica uma força aplicada sobre ela, né? Lembramos da polia, lembra da polia do carrinho de mão, que passou numas aulas atrás, né? O carrinho de mão, a chave de fenda, são máquinas alavanca, são máquinas que pegam uma força e multiplicam a força. Multiplicam, aumentam ela algumas vezes, né? Pelo menos. Um batistaca é uma máquina simples, né? Também, porque ele transforma uma força que você faz no motor, né? Na engrenagem, de mover a engrenagem, e uma força maior do que a que você fez com as suas mãos. Transforma essa força numa força maior. E essa força maior, ela vai ser usada para fincar, fundar estaca na terra, colocar colunas, sapatas, broca, estaca broca, né, de forma broca, baldrames, outras colunas assim, blocos, pilares, pilastras que nós usamos em construção, né? Porque primeiro você faz a fundação, depois começa a levantar, né? E essas máquinas usadas em construção, por exemplo, o batistaca, ele pega uma força que você faz na engrenagem de movimento, a partir do motor elétrico da máquina, né? E transforma numa força maior, multiplicada, que é a força que o batedor bate na estaca, para afundar ela na terra, né? São máquinas, elas transformam a força que você dá para ela, que você faz, em uma força maior do que a que você fez. E com isso elas multiplicam a sua força. Agora, imagine se fosse uma pessoa, você tentando fincar, fundar a estaca na terra, batendo nela, mesmo que você tivesse uma marreta. Mas não seria a mesma força da batida, porque no máximo a marreta você levantava ela da altura do seu braço e ela pegaria a energia gravitacional da altura do seu braço, que é limitada, e você conseguiria transformar em energia cinética. Aí ia passar o movimento da marreta para a estaca, né? Mas não tem uma diferença entre a massa da marreta que você pode levantar, a massa do batedor que uma máquina pode levantar e a altura que essa máquina consegue levantar esse batedor. A altura que ela levanta ele não tem uma diferença da altura que o seu braço consegue fazer numa marreta? A energia cinética que essa máquina consegue dar para a estaca é maior, né, pessoal, do que a energia que você conseguiria fazer com o seu braço batendo na estaca. É maior do que a energia que você conseguiria fazer. Por isso a gente pode comparar as duas, dizer que tem diferença, a energia do seu braço é menor do que a energia cinética que a estaca recebe da máquina, que a marreta bate nela, né? Que o batedor chega nela, né? Então é maior. Você pode dizer que tem uma diferença e que a energia cinética que a estaca recebe do batedor pela máquina é maior do que a que você conseguiria fazer, e você pode fazer assim, estimar quantas batidas de marreta você teria que dar na estaca para conseguir a mesma entrada, penetração dela na terra do que uma batida de uma máquina dessa. Uma batida de um bate-estacas
faz uma força, você calculou essa força que faz na batida na letra anterior, quantas vezes você teria que bater com uma marreta com o braço para fazer essa mesma força que a máquina fez em uma batida dela? Quantas vezes você teria que ficar batendo para fazer a mesma força? Ou se você tiver dificuldade em achar essa força, ou falar, mas eu ficar batendo muitas vezes com o braço na marreta não vai aumentar a força que eu faço. Exatamente. Mas vamos supor que aumentasse, você pudesse multiplicar o quanto você ficasse batendo na estaca, na estaca, batendo, e quanto mais batidas, maior a força ficava. E só para você ter o efeito da dimensão e multiplicar esse número de batidas pela força de uma batida que você fez com seu braço, só para você ter a dimensão de quantas vezes a força do batedor sobre a estaca em uma batida é maior do que a força do seu braço em várias dessas batidas, em muitas, né? Então você vai ter como estimar uma ideia, né? Uma dimensão de quantas vezes a força de uma batida do batedor de estaca é maior do que a força da sua batida, de uma batida que você dá com o braço. Tudo bem? Para ter uma estimativa, uma dimensão, né? A força não aumenta pelo número de batidas, mas você poderia associar, por exemplo, que cada batida aumentasse a altura do seu braço, né? Então, na primeira batida, a marreta descia da altura do seu braço. Na segunda, 2 vezes a altura. Na terceira, 3. Na quarta, 4, né? Fazer só um exercício para você ter uma ideia de quantas vezes a força de uma batida do batedor é maior do que a força de uma batida do seu braço, né? Que você faz para ficar essa ideia, essa medida de comparação, tá? Só para vocês saberem, né? E, e esse questionário eu estou enviando no Classroom e eu vou deixar no link do WhatsApp também para vocês fazerem. E se vocês tiverem alguma dúvida, né? Qualquer pergunta assim, tá, pessoal? Vocês podem me chamar que eu vou estar online, tá bom? Abraços para vocês, até a gente se fala. Tchau, tchau.